Maio 12, lendo a história de Deus, segundo Samuel 22. Cântico de Davi. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo e o poder da minha salvação. Ele é a minha torre segura, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu salvador e me salvas da violência. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas do Sheol me cercaram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, e os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Com o fulgor da sua presença flamejavam brasas vivas. Dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Com os seus raios os fez bater em retirada. As profundezas do mar apareceram e os fundamentos da terra foram expostos. Pela repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade. Livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus estatutos. Tenho sido irrepreensível diante dele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada ao Senhor, o Senhor transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da tua salvação. A tua ajuda me faz grande. Tu alargas o caminho sob os meus passos, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os que se levantam contra mim. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim e destruí os que me odiavam. Procuraram, mas não houve quem os salvasse. Procuraram pelo Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Estrangeiros se submetem a mim, assim que me ouvem e me obedecem. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem
das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Este é o Deus que, em meu favor, executa vingança, que sujeita nações a mim, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos que se levantavam contra mim, de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. 2 Samuel 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Declarações de Davi, filho de Jessé, declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente Ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Em uma ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó Senhor, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Assim, Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam
Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elês, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aui, Maarai, de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, dos riachos de Gaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Gesem, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Aasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, de Carmelo, Parai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agre, Zeleque, de Amon, Narai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o Hitita. Ao todo, foram 37. Salmos 57, para o mestre de música de acordo com a melodia Não Destruas, de Mictã de Davi, quando Davi se escondeu em uma caverna, fugindo de Saul. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que me vinga. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor leal e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Os seus dentes são lanças e flechas, e a sua língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. O meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e louvarei. Acorde, minha alma, acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre as nações. Cantarei louvores a ti entre os povos, pois o teu amor leal é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.